Em o nome de Jesus. Amém. Congregação do Senhor Jesus Cristo, uma das coisas que me encanta na palavra de Deus é ver como a palavra de Deus foi escrita de uma forma ou num contexto tão real. A Bíblia não é um tratado teológico, doutrinário, abstrato, elevado, que não está ao nosso alcance. Mas a Bíblia nos fala a respeito de verdades profundas, teológicas e doutrinárias, mas tocando no dia a dia do povo de Deus. Uma das formas como isso fica evidente é como a Bíblia é recheada de histórias, de pessoas, nomes, pessoas como eu e você, que viveram ali o período da revelação e que, portanto, entraram aqui como personagens bíblicos. E como não se identificar com uma história, não é? Porém, o que me encanta e o que eu acho também incrível na palavra de Deus é que aqui nós não temos apenas personagens tão elevados como Abraão, como Moisés, como Davi, como os apóstolos, mas tem aqui também pessoas comuns. Pessoas como eu e você. Pessoas sobre as quais pouco se sabe, mas que são mencionadas aqui e acolá na Bíblia como vivendo a vida da igreja. Enfrentando problemas, enfrentando lutas, experimentando bênçãos. Um dos personagens desses mais desconhecidos, que são mencionados de en passant na Bíblia, os meus favoritos, eu já mencionei aqui, é o Epafrodito, que eu penso era um diácono na igreja de Filipos, e que o apóstolo Paulo fala sobre ele, escrevendo aos filipenses, como sendo um homem fiel, dedicado ao serviço do Senhor, quase que um diácono abençoado. Existem outros, não é? Como não lembrar de Dorcas, por exemplo, aquela senhora que é mencionada no livro de Atos, como sendo uma mulher tão querida, tão amada, tão dedicada ao povo de Deus, que quando ela partiu, fez-se grande comoção, a ponto do apóstolo ir lá e ressuscitá-la, e trazê-la de volta ao convívio da igreja. E são tantos outros, né? Nomes como esses, de pessoas comuns, pessoas como eu e você, que não eram apóstolos, que não eram grandes profetas, que não eram dos patriarcas, mas que eram como nós, vivendo a vida da igreja, experimentando a graça de Deus na vida comum. E 3 João, meus irmãos, é uma carta endereçada a mais um desses personagens, que pouco se sabe. Aqui nós temos a terceira carta do apóstolo João, escrita como ele escreveu nas demais cartas, sem se identificar muito, sem mencionar o seu próprio nome, se identificando como o presbítero, assim como ele fez na segunda carta. Mas ele escreve o presbítero, veja no verso 1, ao amado Gaio. Pouco se sabe sobre Gaio. Era um nome comum daquela época, historiadores estudiosos têm reconhecido isso. Existem outros Gaios que são mencionados no Novo Testamento, porém, estudiosos têm dificuldade de identificar este Gaio aqui de 3 João com os outros que são mencionados. Muito provavelmente era um Gaio diferente. Mas aqui estava um homem vivendo a vida da igreja, desejoso de servir a Deus, frutificando, enfrentando lutas, dificuldades e problemas comuns, infelizmente, que existem até hoje. E João escreve para encorajar este homem, Gaio, no serviço a Deus. O que é peculiar nessa carta é que ela é uma carta escrita a um indivíduo. Não são muitas assim no Novo Testamento. A maioria das cartas ou da literatura que nós temos da Bíblia e do Novo Testamento, ela é geral, ela é escrita para
todas. Algumas são escritas para igrejas específicas, mas aqui nós temos uma carta pessoal. E são poucas, nós temos algumas delas, nós temos Timóteo, Tito, o apóstolo Paulo escreveu a esses 2 jovens pastores, pessoalmente, diretamente a eles. Neste caso, eram cartas de discipulado, via-se Paulo discipulando Timóteo e Tito no ministério pastoral. Nós temos a carta de Filemon, quando Paulo escreve para admoestar Filemon, para que ele recebesse Onésimo novamente. E nós temos também, com uma exceção, uma das poucas cartas pessoais, 3 João. Quando o apóstolo João escreve a Gaio, neste caso, a fim de encorajá-lo. O interessante dessas cartas pessoais, e nós podemos observar isso se formos comparar as características de todas as cartas que foram escritas a indivíduos, em comparação com as cartas que foram escritas para a igreja toda, é que nessas cartas o tom é mais íntimo. Por óbvio. Quando nós falamos a igreja toda, nós usamos um tom geral, que vai abranger a todos. Mas quando conversamos no 1 a 1, nós temos mais liberdade, pela privacidade da conversa, de adentrar em assuntos um pouco mais complicados. São nessas cartas pessoais, por exemplo, Timóteo, Tito, Filemon e 3 João, que tanto Paulo quanto João tomam a liberdade de mencionar nominalmente os opositores da fé, inimigos do evangelho. Himeneu e Fileto, ele menciona em Timóteo, eram homens opositores ao evangelho. Alexandre, o latoeiro, que me causou muitos males, diz Paulo, que ele dá nome aos bois, ele escreve em Timóteo, é interessante. Nessa carta pessoal, ele dá nome aos bois. Ele é um pouco mais explícito. E é a mesma coisa que nós temos aqui em 3 João. Aqui em 3 João, o apóstolo escreve para encorajar Gaio, e pela privacidade da carta, ele vai adiante e ele dá nome aos bois. Ele menciona opositores da fé. Especificamente, ele menciona Diótrefes. É interessante que essa carta, ela é como que o outro lado da moeda de 2 João. Em 2 João, que nós consideramos durante 2 semanas, nas últimas semanas que se passaram, nós vimos que o apóstolo escreveu aquela carta de 2 João como uma carta de retorno ou de acompanhamento da primeira carta que ele escreveu. A primeira carta que ele escreveu à igreja, tratando do problema dos falsos mestres, que estavam se infiltrando com uma heresia que negava a encarnação de Cristo. Vieram então homens que trouxeram até o apóstolo João um relatório sobre aquela igreja, de modo que a igreja parecia estar respondendo favoravelmente ao conteúdo da primeira carta. E João então escreve a segunda carta. E nessa segunda carta, se você se lembrar, o apóstolo João, ele não menciona nomes, é uma carta geral. Ele escreve a senhora eleita e seus filhos, mas é uma carta muito parecida com a terceira. Até a introdução, quando ele fala, maior alegria não tenho, saber que meus filhos andam na verdade, ele fala a mesma coisa nas 2 cartas. Nas 2 cartas, ele diz, eu tenho muitas coisas para vos escrever, mas não quero fazer com tinta e pena e tal, eu quero fazer de viva voz. Percebe que as cartas foram escritas no mesmo contexto. A diferença é que 2 João foi a carta escrita para ser lida para toda a igreja. João, então, trata da situação de uma maneira. E 3 João foi uma carta especificamente para Gaio. E a carta foi escrita, então, de uma outra maneira. E se olharmos 2 João, talvez você nem precisa voltar à página, talvez esteja aí 2 e 3 João aberto bem aí na sua frente. Você vai perceber que o
O apóstolo João mencionou aqui, na sua segunda carta, que ele recebeu um relatório de que existia dentre os filhos daquela senhora eleita os que andam na verdade, os que estavam apegados à verdade. Talvez aí implícito nas entrelinhas da palavra de João estava ali a realidade de que alguns não estavam andando da verdade. Uns estavam, isso trouxe a ele grande alegria, e talvez outros não estavam. Isso não fica explícito na segunda carta. Mas na terceira, que é uma carta pessoal, que é uma carta privada, e que João sente-se na liberdade de dar nome aos bois, isso fica mais claro. Aquele que estava andando na verdade, e que trouxe alegria para o apóstolo João, tem nome: seu amado Gaio. Aquele que aparentemente não estava andando na verdade, mas causando problemas ainda, não acolhendo a instrução do apóstolo João e criando confusão na igreja, tem nome: Diótrefes. E aqui, meus irmãos, o apóstolo João, ele trata as coisas com grande clareza. E a gente então passa a compreender o problema que eles enfrentavam. Não é um problema, veremos em breve, tipicamente deles. Os tipos Gaio e Diótrefes, veremos, não entraram em extinção, continuam. De modo que é uma carta extremamente atual, que fala dos nossos dias. E João nos vai ensinar aqui como lidar com homens como Gaio e como lidar com homens como Diótrefes. Uma carta de encorajamento para Gaio. Observe então, queridos, na primeira parte desta carta, dos versos 1 a 8, que o apóstolo João, ele escreve encorajando, animando Gaio, reconhecendo o bom trabalho que ele tem feito no serviço da igreja, louvando-o pela sua fé, pela sua disposição de servir a Cristo, pelo seu amor. Ele era um homem amado, o Gaio. É assim que ele identifica, não é? No verso 1, o presbítero, no caso o presbítero João, ao amado Gaio, a quem eu amo, na verdade. Havia um relacionamento de cumplicidade, não é? Entre o apóstolo João e o Gaio. Havia uma amizade. Alguns entendem que esse amo aqui poderia ser traduzido como meu amigo Gaio. Aquele que goza de intimidade comigo, aquele que goza de amor. Por quê? Porque estamos unidos na verdade. É o Evangelho, é Jesus Cristo que uniu essas duas almas e viviam então intimidade e comunhão, João e Gaio. Como toda carta daquele tempo, João comunica a ele votos de prosperidade e saúde. Veja no verso 2, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde. E daqui, comentaristas dizem que nada deve se inferir a respeito da saúde e prosperidade de Gaio. Ele não está dizendo aqui que Gaio era um homem pobre ou um homem doente. Não, era apenas uma forma comum de se falar no tempo antigo. Também aqui não está nada ligado à ideia de teologia da prosperidade, como alguns procuram extrair desse verso aqui. O fato de João fazer votos que ele seja próspero, então significa que há aqui uma bênção para que Gaio seja rico. Nada disso. Era uma cortesia, uma forma comum de se falar naquele tempo. Eu desejo que você vá bem, que tudo vá bem com você. Que Deus lhe abençoe. Mas o especial que ele fala é o que ele diz logo em seguida: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Aqui está o encorajamento, não é? Primeiro reconhecimento que ele faz a respeito de Gaio.
Um homem cuja alma, e aqui a alma é tido pela vida interior dele, pelo relacionamento dele com Deus, pelo relacionamento com aquilo que é imaterial. Era um homem rico, era um homem próspero. Em outras palavras, é um homem cheio da graça de Deus, um homem abençoado, cheio da palavra, cheio do Santo Espírito, cheio de amor. Que coisa boa. Que reconhecimento da parte do apóstolo, que ele aqui, ele fala, ele menciona: Gaio, tenho visto, tenho ouvido falar de você, pois ele vai deixar explícito que o que ele tem ouvido de Gaio é por relatório de outras pessoas, que de fato a sua conduta, o seu caráter é de alguém que de fato teme a Deus, ama a Jesus, e é cheio de riquezas espirituais. Não sabemos se Gaio era um líder da igreja, se ele era um presbítero, um pastor, ou se um membro comum. Isso não fica muito explícito. Alguns pensam que sim, ele era um presbítero ou um pastor, outros pensam que talvez não, um membro comum, porém muito ativo na igreja. Não sabemos, mas sabemos sim que ele era um homem cheio da graça de Deus. E o apóstolo João prossegue no verso 3, explicitando o que tem evidenciado que ele de fato tem uma alma próspera. Verso 3: fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Aqui está mais um encorajamento do apóstolo João para Gaio. Um grupo foi, provavelmente levando uma carta do apóstolo João. Aquela carta foi recebida pelaquela igreja, por alguns, pelo menos. E foi recebida com Gaio por grande entusiasmo. Gaio se mostrou um homem ensinável. Gaio se mostrou um homem com fome e sede da palavra de Deus. Um homem que era firme na doutrina, na sã doutrina e na verdade. Muito provavelmente aqui a referência é que Gaio não foi influenciado negativamente pelos falsos mestres. Ele não abraçou a heresia docetista que negava a encarnação de Cristo. Ele não abraçou a heresia dos protognósticos que traziam para si a ideia de que experimentariam uma experiência sobrenatural com Deus, à parte das Escrituras, à parte do Evangelho da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não, ele se manteve firme no ensino de Cristo, no ensino dos apóstolos. Era um homem de convicção doutrinária. Que bênção. Tenho ouvido falar do seu testemunho, da tua verdade. Como você é apegado à doutrina, apegado à palavra de Deus. Que bênção, Gaio! Eu, como o apóstolo do Senhor, velho apóstolo, o último dos apóstolos, ainda vivo, eu me encho de alegria em ver que você, Gaio, tem convicção da verdade do Evangelho. E mais, não apenas dá testemunho da verdade, mas você anda na verdade. Você vive, Gaio, aquilo que você prega, aquilo que você confessa. Você é um homem coerente, Gaio. Você tem entendido, Gaio, a implicação do Evangelho na vida como um todo. O apóstolo João nos mostrou qual a implicação do Evangelho na sua primeira carta, não é? A implicação da verdade de Deus eram duas. Quem se lembra? Obediência a Jesus e amor de uns para com os outros. Essa é a verdade da primeira carta de João. Essa era a essência da primeira carta. Doutrina sã, obediência a Cristo como evidência de que nascemos de novo e amor verdadeiro de uns para com os outros. De modo que Gaio aqui é um exemplo daquilo que ouvimos em 1 João.
de um verdadeiro crente, de alguém que nasceu de novo, que tem experiência com Deus, que tem dado frutos verdadeiros de uma vida transformada. E João, então, encoraja ele com reconhecimento de tudo isso. Não passa batido, não passa despercebido do apóstolo João. Ele encoraja aquele homem na fé que ele tem vivido. Ele diz no verso 4, não tenho maior alegria, Gaio, do que esta. Gaio, é isso que me traz alegria, Gaio. De ouvir que meus filhos andam na verdade. E aquele nomeia, é você, Gaio. É você que tem sido meu lenitivo no ministério apostólico. Minha alegria, meu consolo, minha felicidade. Mas note que o apóstolo João, ele encoraja Gaio aqui, não apenas fazendo referências gerais sobre o caráter espiritual de Gaio, mas ele escreve esta carta, especificamente, para fazer menção a uma postura, uma atitude que Gaio teve, que foi extremamente louvável. É o que ele fala para nós a partir do verso 5. Verso 5 ele diz, acompanha, amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. E isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Qual é a situação aqui? Quando a gente lê as 3 cartas em conjunto, nós construímos ou reconstruímos algo do que estava acontecendo naquele contexto. Tudo indica que havia 2 grupos de pregadores itinerantes, que era muito comum naquele tempo, caminhando por aí, viajando por aí e pregando uma mensagem. Havia o grupo dos heréticos, dos docetistas, dos protognósticos, daqueles que falavam num Jesus, mas que não Jesus que encarnou e morreu por nós, mas do Jesus incorpóreo. Esses, o apóstolo João, desde a primeira carta, vai combatendo, condenando, e na segunda carta ele diz, não acolha, não dê boas-vindas a esses pregadores, não se associe a esses falsos mestres, não receba em casa. Ele falou isso na segunda carta, os irmãos devem se lembrar. Mas agora, pela terceira carta, o apóstolo João nos dá a entender que havia outro grupo de pregadores itinerantes também. Aqueles que saíram das suas casas, saíram das suas cidades para se envolver numa missão, num trabalho missionário, por causa do nome. João fala aqui. São aqueles que se colocaram a sua vida a serviço de Jesus Cristo, com o propósito de espalhar e de comunicar o evangelho da graça, o nome de Jesus Cristo. Era um grupo dos pregadores fiéis da palavra de Deus. E que naquele tempo, meus irmãos, esses pregadores viajando por aí, como eu mencionei nas últimas semanas, era o tempo que não tinha YouTube, era o tempo que não tinha rede social, o trabalho era feito assim, de formiguinha, viajando de cidade em cidade. E esses pregadores, tanto os bons quanto os maus, eles dependiam da hospitalidade do povo naquela cidade para recebê-los, para acolhê-los, dando a eles local para dormir, dando a eles provisão, comida, para que eles pudessem, então, conduzir o seu trabalho. É nesse contexto que, muitas vezes, a Bíblia encoraja a prática da hospitalidade. Porque fazendo isso, diz o autor aos Hebreus, mesmo sem saber, acolhemos a anjos, acolhemos pregadores fiéis. E se em 2 João o apóstolo proíbe que se receba pregadores heréticos, em 3 João o apóstolo
louva Gaio, ele anima Gaio, porque de fato ele hospedou, ele acolheu esses pregadores fiéis. E note aqui vários detalhes sobre isso. Ele acolheu pessoas que ele nem sequer conhecia. É no verso 5, amado, procede fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. Os irmãos são os pregadores fiéis. E isto fazes mesmo quando são estrangeiros. A palavra estrangeiros aqui tem a ideia de pessoas que você não conhecia. Você procedeu com fidelidade, você procedeu com hospitalidade, e aqui é um encorajamento para que ele continue a fazer isso, o que ele tem feito, com pessoas que ele não eram amigos, não eram pessoas que ele tinha algum relacionamento, eram pessoas que ele acolheu por uma única razão, eram pregadores da palavra de Deus, pregadores fiéis. E Gaio fez isso. Ele deu acolhida, praticou hospitalidade, comida, boa acolhida. E ainda provavelmente haveriam de ser, ou já tinham sido, encaminhados na jornada, isto é, após pregar ali na igreja onde Gaio estava, iriam seguir adiante para outra localidade, para outra cidade, encaminhados pelo próprio Gaio. Ele fala aqui no verso 6, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor, bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Essa expressão, encaminhando-os na sua jornada, é uma palavra só, no original, que traz a ideia de suprir os missionários para que eles prossigam na sua obra missionária. Encaminhar significa que não é apenas me despedir, tchau, tchau, prossiga para o seu próximo destino, mas vou fornecer tudo o que ele precisa, materialmente, financeiramente, dando a ele suprimentos, dando a ele recursos, para que eles continuem avançando na sua obra missionária. E Gaio estava disposto a isso. Acolher pessoas que ele nunca viu, que eram fiéis ao nome de Jesus Cristo, e ainda patrociná-los para que eles continuem a sua viagem fazendo a obra de Deus, por modo digno de Deus. E Gaio tinha essa visão. Gaio era um homem com uma visão missionária. Ele não estava apenas preocupado com sua própria família, com seus próprios interesses, não era um homem ganancioso, não era um homem que usava os seus recursos apenas para si, mas era um homem que investia literalmente, financeiramente, no reino de Deus, sem esperar nada em troca. Eu fico achando interessante, como para fazer essa reforma, uma das coisas que aconteceu, que foi para nós uma surpresa muito grande, foram as ofertas que nós recebemos. Recebemos muitas ofertas de pessoas que nós conhecemos, pessoas da nossa igreja, parentes nossos, ex-membros que hoje estão em outras igrejas, mas nós recebemos aquela oferta que foi maior, que veio do exterior, de irmãos que não nos conhecem. Não conhece ninguém aqui. Conhecia a mim, pelo contato que tive, e por pura generosidade e amor ao nome, decidiram ofertar a nós. Uma coisa que aconteceu, não sei se eu contei a todos aqui, é que quando nós estávamos comunicando com uma pessoa que foi nosso ponto de contato lá nos Estados Unidos, a respeito dessa oferta que viria, essa pessoa não apenas deu uma oferta, mas ela organizou uma campanha, não sei nem quem foi que deu no final das contas, o nome ele não me revelou, uma campanha entre pessoas lá nos Estados Unidos, abastadas, que poderiam nos doar. Em um determinado momento ele falou o seguinte, Daniel, eu sei que você é um pregador da palavra, tal, mas nós temos uma situação aqui, e não me leve a mal, a respeito do que eu vou lhe perguntar. Um dos doadores se dispôs a doar, mas ele me fez a seguinte pergunta: ele prega a verdade? Foi isso que o doador queria saber. Tão somente era isso que o doador queria saber. Não perguntou meu nome, qual era a minha idade, quantos anos eu tinha, quem eu era, o que era aqui me conhecer. Ele quis saber isso. Antes de eu liberar o recurso, alguém poderia vir aqui ajudar? Acho que o celular aqui. Júlio. Cancela.
Põe no silencioso aí, Júnior, faz favor, abaixa aí a notificação, aperta 2 vezes na... Desculpa, irmãos. Retomando aqui a história, tudo que ele queria saber era, ele prega a verdade. Se ele pregar a verdade, eu me envolvo. E terá generosidade, terá meu amor. Aí eu expliquei para ele, bom, eu prego a graça de Deus, eu prego o evangelho. Infelizmente eu não tenho nenhum material em inglês, que ele queria isso, ele queria ouvir uma pregação minha, algumas pregações para mim. Eu falei assim, eu não tenho todo o meu ministério em português. Agora aqui, tenta conseguir um tradutor. Aí eu falei, tem pessoas aqui que estão aí morando nos Estados Unidos, aí em Grand Rapids, que podem, de repente, ouvir um sermão meu e traduzir para você. E, se você quiser, eu transcrevo, traduzo. Está aqui o canal do YouTube, tem vários sermões gravados, pode ouvir qualquer um e você... Bom, ele não me deu o feedback depois se fez isso ou não, mas o fato é que o recurso veio, então provavelmente ele confiou que nós pregávamos a verdade. Era um Gaio que se associou a homens que ele nem sequer conhecia por causa do nome. Encaminhou-os de um modo digno de Deus. Que coisa maravilhosa que Gaio fez. É interessante o que João fala a respeito do que isso representa na vida do próprio Gaio. Olha o que ele fala aqui no verso 8. Portanto, devemos acolher esses irmãos, para nos tornarmos cooperadores da verdade. Aquele que suporta o que está pregando a verdade, é como se estivesse pregando com ele. Ele é cooperador da verdade. Em 2 João, se os irmãos devem se lembrar, pregamos há pouco, o apóstolo proibiu que acolhêssemos os falsos mestres, para que não nos tornássemos cúmplices com eles. Se dessemos acolhida a falsos mestres, acabaríamos nos dando apoio ao ministério que leva pessoas ao inferno. Mas do contrário, é verdade. Ele diz isso aqui para Gaio. Gaio, você tem acolhido missionários, pregadores da palavra, homens comprometidos com o nome de Jesus Cristo. E fazendo isso, Gaio, você é um cooperador com eles. Você é parceiro neles nessa empreitada de pregar a palavra. Aí eu concluo, eu penso que o próprio Gaio não era um pastor, pois ele não era bem um pregador, ele apoiava pregadores. A inferência não dá para deduzir ao certo, mas talvez o Gaio fosse um presbítero, regente, ou um membro da igreja que tinha condições, uma boa influência. Mas era um homem que tinha uma compreensão das coisas, não é? E tudo isso era evidência de que Gaio era um homem que amava. Veja o verso 6. O relatório que trouxeram para João, desses homens, desses pregadores que estiveram na igreja de Gaio e depois estiveram com João, receberam a acolhida de Gaio, receberam a sua hospitalidade, estiveram com João, era o quê? Que testemunho que foi que eles deram a respeito de Gaio? Deram testemunho do teu amor. Talvez aqui está um dos maiores elogios, do reconhecimento mais belo que João faz com respeito a Gaio. É que ele é um homem que ama. Tem demonstrado que ama, não apenas ama de palavra, não apenas de boca, mas de fato e de verdade. Um homem que compreendeu o Evangelho, que é firme no Evangelho, firme na doutrina, anda na verdade, obedece a Deus, se envolve na igreja e que ama os irmãos. Que coisa maravilhosa, não é? Meus irmãos, o Gaio é um exemplo para nós. É um exemplo do que é ser um servo de Deus. É um exemplo do que é servir a Jesus Cristo, amar a Cristo e a sua igreja. Gaio. Tudo aquilo que nós ouvimos em 1 João, aqui está exemplificado de uma forma muito concreta na vida de um homem. Às vezes, nós ouvimos instruções da palavra de Deus e pensamos, será que é possível viver isso? Será que existe alguém que vive assim?
Será que existe alguém que é apegado à verdade, que obedece a Jesus Cristo, que anda segundo os seus passos, que ama uns aos outros? Existe. Existe Gaio. Ele deu nome, ele reconheceu, ele encorajou esse homem no serviço a Deus. E Gaio é um exemplo para nós, para seguirmos os seus passos, em como ele segue a Jesus Cristo. É um exemplo do cristão fiel, de uma alma próspera, rica, abençoada, pelo seu apego à verdade e pelo seu amor aos irmãos. Eu lhe pergunto aqui desde já, sua alma é próspera? Você está apegado à verdade? Podem dar testemunho do seu amor quando pensam em você. Se alguém vier aqui e passar uma semana conosco, ou mais, um acampamento da igreja, ou tiver um contato com você, se aproximar, interagir e voltar para as suas casas ou para as suas igrejas de origem, que testemunho poderão dar de nós? De um povo apegado à verdade, de um povo que anda na verdade, um povo unido, um povo que ama. Gaio é um exemplo para nós, mas não apenas Gaio, e é isso que eu queria chamar a atenção aqui, mas o próprio João, na forma como ele lida com Gaio, é um exemplo para nós. E o que é que João está fazendo com Gaio aqui? Ele está encorajando Gaio, não é? Ele está reconhecendo aquilo de bom na vida de Gaio, ele está reconhecendo a graça de Deus na vida de Gaio e animando a ele, estimulando a ele. João é também um exemplo para nós de como lidarmos com pessoas como Gaio. Pessoas como Gaio na igreja, que amam, que se sacrificam, que se envolvem, devem ser reconhecidas, devem ser encorajadas, devem ser animadas, pelo elogio mesmo. Eu acho que se criou uma cultura, em alguns lugares, eu penso que existe um pouco disso aqui na igreja, que elogio é uma coisa ruim. Elogiar não, você não pode elogiar, é só a Deus, só agradecemos a Deus, e você é servo inútil. Não fez o que era a sua obrigação, então somente. Porque se eu elogiar, você vai ficar soberbo, vai pecar. Pô, não é isso que a gente vê na Bíblia. Não é isso que a gente vê na Bíblia. Claro que o perigo da soberba existe. Claro que elogio pode ser usado de uma forma pecaminosa, por exemplo, com bajulação. Mas se existem os perigos, também existe o perigo de realmente a gente ser seco uns com os outros, de não reconhecermos aquilo que deve ser reconhecido. Interessante quando o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses sobre Epafrodito, um homem pouco conhecido de nós, mas que o apóstolo Paulo diz, chegou à beira da morte para servir a igreja de Filipenses, ficou tão doente, mas ainda assim ele cumpriu a missão que lhe foi dada, de levar um donativo a Paulo por parte dos filipenses. O apóstolo Paulo diz o seguinte sobre ele: recebei Epafrodito no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como esse. Honrem a homens como Epafrodito. Honrem a homens como Gaio, que sofrem por amor, que se sacrificam por amor. Meus irmãos, para criticar, a gente não tem essa dificuldade, né? Para tecer críticas e comentários, a gente não pensa em soberba, não pensa em... Somos implacáveis na hora de falar mal, na hora de apontar os defeitos, e para elogiar, e para reconhecer, e para animar. Será que Gaio era um homem perfeito? Claro que não. Mas era um homem que tinha uma alma próspera. Eu lhe pergunto, você já fez isso alguma vez? Você já estimulou alguém na igreja ao amor e às boas obras? É interessante, o autor aos Hebreus diz que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns, mas devemos estar sempre congregando
e considerando uns aos outros para nos estimular mutuamente ao amor e às boas obras. Como é que nós estimulamos ao amor e às boas obras? É isso aí, meu irmão, sua obra foi uma obra de amor, continue, permaneça nessa prática, seja fiel. Foi uma bênção aquilo que você fez pela minha vida, por a vida daquele outro irmão. É isso que João está fazendo com Gaio, não é? Estimulando Gaio ao amor e às boas obras. Quando foi a última vez que você estimulou alguém na congregação ao amor e às boas obras? Muitas vezes, homens como Gaio servem à igreja não com alegria, mas gemendo pela falta de reconhecimento, pela falta de estímulo. Isso está, por exemplo, em Hebreus 13, 17, quando o autor aos Hebreus diz o seguinte: obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria, e não gemendo. Paulo não queria que Gaio, ou melhor, João não queria que Gaio fizesse o que faz gemendo. Queria dar a ele uma alegria, um lenitivo, dizendo: a sua obra é notada, o seu testemunho é reconhecido, a igreja reconhece, continue, persevere, esteja firme e fiel naquilo que praticas, porque você é uma bênção, meu irmão, nessa igreja. É isso que João está fazendo com Gaio. Você é uma bênção. Faça isso. Seja como Gaio, seja como João. Gaio precisa de estímulo. Mas ele precisa de estímulo, meus irmãos, em segundo lugar, não apenas pelo reconhecimento natural que lhe é devido pela obra que praticou, pois de fato ele serviu a Deus, e isso deveria ser notado. Ele precisa de estímulo, também veremos em segundo lugar, porque Gaio estava servindo a Deus em meio à oposição, em meio a dificuldades, em meio a muitos problemas. E ele precisava de apoio. Ele precisava de alguém que tomasse o seu partido, ficasse do seu lado contra os opositores. E é aqui então que veremos em segundo lugar que João fortalece Gaio, denunciando o pecado dos opositores ao trabalho de Gaio, especificamente a um homem chamado Diótrefes. Veja o que nós lemos no verso 9. João agora vai nos apresentar um segundo personagem, da mesma igreja de Gaio, provavelmente. Diótrefes, provavelmente, sim, um líder na igreja, pois aqui vai dizer que ele mandava, ele dava certas ordens, inclusive, algumas pessoas ele expulsava da igreja, ele exercia autoridade de excomunhão, o que é próprio de um líder da igreja, poder fazer isso, nada errado nisso em si mesmo, mas tudo isso indica que Diótrefes era um líder na igreja. Mas olha o que ele diz a respeito desse homem, acompanhe comigo no verso 9. Escrevi algumas coisas, ou alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Infelizmente, nem tudo são flores. Na mesma igreja que existe um Gaio,
existe um Diótrefes. Mesma igreja. E Diótrefes, João começa a falar dele como um homem complicado. Um homem problemático, que tinha autoridade na igreja. Talvez um presbítero, talvez o pastor da igreja, não sabemos ao certo, mas era um homem problemático. Primeira coisa que nós lemos aqui a respeito de Diótrefes, que João fala, e sendo uma carta privada, veja, novamente, uma carta privada, ele dá nome aos bois, ele trata com maior clareza, ele nomeia Diótrefes, é que Diótrefes arranjou confusão com o apóstolo João. Olha com que ele vai arranjar confusão. Ele catou o problema com o apóstolo João. Ele fala aqui, veja, amado, escrevi alguma coisa à igreja, eu, João, o apóstolo, escreveu uma carta para a igreja, e Diótrefes não gostou, achou ruim. Não deu acolhida aos irmãos eram os portadores da carta, não recebeu, criou uma confusão enorme com João, porque ele era um homem problemático. Não se sabe ao certo que carta é essa. Se essa é 1 João, se é 2 João, se seria uma outra carta, e alguns, pelo que eu li, de alguns comentaristas da palavra de Deus, têm se entendido isso, que é uma outra carta que não está aqui mencionada. Alguns entendem que, na verdade, era 2 João. Enfim, esse não é o ponto principal de qual era a carta. O fato é que Diótrefes era um homem ousado. Rejeitou a autoridade apostólica. Rejeitou a instrução que veio da parte daquele que é testemunha de Cristo Jesus. Desprezou a instrução. A forma como ele fez isso foi intimidando a igreja. Ele não recebeu, não deu acolhida aos irmãos, e ainda por cima ameaçou os membros da igreja, dizendo o seguinte: quem receber os enviados do apóstolo João, receber a sua carta, vai ser expulso da igreja. Ele fala isso aqui. Veja o que ele diz aqui. Veja no metade do verso 10. Não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Que coisa terrível. Não queria ouvir a instrução apostólica. Não queria que a igreja tivesse acesso. Não sabemos por quê, talvez ele estivesse mais inclinado para os falsos mestres, para os docetistas. A esses ele talvez desse acolhida. O texto não fala se ele deu acolhida ou não aos falsos mestres. Fica aqui uma especulação, talvez ele não gostasse de João por uma antipatia natural, pessoal e carnal, como muitas vezes acontece. Não gosto de João, simplesmente não gosto dele. Se for de Paulo eu recebo, mas de João não, talvez. Pedro, talvez sim. João não quero, não gosto de João. O fato é que ele agiu assim. E não queria que ninguém tivesse contato com João. Além disso, era um homem maledicente, aí que dá a ideia que talvez ele tinha uma rixa pessoal com João. Veja no verso 10, olha o que ele fala aqui. No início do verso 10. Por isso, se eu for aí, far-lhe lembradas as obras que ele pratica. Olha o que ele faz. Proferindo contra nós palavras maliciosas. O que é que Diótrefes fazia? Falava mal de João pelas costas. A expressão proferindo contra nós é uma palavra que é usada para falar de fofoca. Fofoca. É a mesma palavra, por exemplo, usada em 1 Timóteo 5,13, quando o apóstolo Paulo fala das viúvas que estão por aí, ociosas, tagarelando. A palavra tagarelando é a mesma palavra aqui. Intrigantes e falando que não convém. É a mesma palavra usada aqui, falando contra nós. Diótrefes era um homem que estava por aí, semeando discórdia com o apóstolo João, falando mal dele. Palavras más, maliciosas, o que ele não diz, mas certamente algo injusto. Certamente algo que não era adequado, com o propósito de semear contenda, de difamar o servo do Senhor, de injuriá-lo, de caluniá-lo, de dividir a igreja. E, meus irmãos, isso é comum. Isso é comum. O apóstolo Paulo sofreu isso
A gente mencionou aqui recentemente como ele sofreu isso na igreja de Corinto, não é? A igreja que antipatizava com Paulo. Se a igreja de Diótrefes antipatizava com João, pelo menos alguns, Gaio não, Gaio gostava. A igreja de Corinto antipatizava com Paulo. Não reconhecia o apostolado dele e falava mal dele pelas costas. Paulo disse, eu sei o que vocês falam de mim. Ele fala isso em 2 Coríntios 10:10. Eu sei o que vocês falam de mim. Que eu nas minhas cartas até sou contundente, mas que minha presença pessoal é fraca e minha pregação é desprezível. A igreja de Corinto criticava pelas costas a pregação de Paulo. E eu falo, eu sei o que vocês estão falando de mim. Chegou aos meus ouvidos, eu estou sabendo. Jesus foi alvo de fofoca. Só que os que fofocavam de Jesus não contaram com o fato de que Jesus lê pensamento. É dito que os fariseus blasfemavam de Jesus, e aí diz assim, Jesus, conhecendo os pensamentos, já perguntou, por que você cogita isso no seu coração? Vai fofocar de Jesus? Não dá, né? Mas a verdade é que fofocar de ninguém não dá. Uma hora chega, uma hora a gente fica sabendo. João ficou sabendo o que Diótrefes falava dele. As palavras maldosas, que ele não tinha coragem de falar na cara do apóstolo João. Paulo ficou sabendo. Jesus, obviamente, lê pensamento, sabia. E, meus irmãos, todo servo de Deus é alvo de maledicência. João foi, Paulo foi, Jesus é, nós somos, quem não é? Todo servo de Deus é alvo de maledicência. E Diótrefes era um homem que fazia isso, era um homem maledicente. E por quê? Porque ele era um homem que tinha sede de poder. Veja isso aqui no texto, interessante. Verso 9. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. A ação de Diótrefes naquela igreja, o falar, não falar, as fofocas, as decisões dele de proibir os enviados de João, era por uma razão. É um homem que gosta de manter o status. As decisões deles não eram tomadas pensando na verdade, na doutrina, nem no bem da igreja. Ele pensava, o que é que eu posso fazer para me manter no poder? Porque eu gosto de poder, eu gosto de ter a primazia, de ocupar o primeiro lugar, eu gosto de mandar nos outros. Era aquilo que nós chamamos de pastor político. Existe. Talvez você não sabia, vai saber hoje pela primeira vez. Existe pastor político. Pastor que gosta do cargo, que gosta do nome, que gosta da influência, que gosta da autoridade, que gosta de mandar e desmandar. Esses são carismáticos. Esses falam por trás, mas também na frente sabem arrebanhar um grupo de seguidores fiéis e leais. Porque esses que criticam também sabem muito bem bajular para trazer para si os seus seguidores. Para ele ameaçar, expulsar da igreja os dissidentes, significa que ele já tinha um grupo ali debaixo do domínio dele. E aí daqueles poucos dissidentes que se levantassem contra ele. Ele ia botar a igreja toda contra o outro. Isso existe. E João reconhece isso. Queridos, precisamos encarar, em primeiro lugar, com aplicação essa realidade, tá? Sinto lhe informar, mas isso é uma realidade. Era uma realidade no tempo dos apóstolos, é uma realidade hoje em dia. Existem homens e mulheres, como Diótrefes na igreja. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, escrevendo aos presbíteros, ele diz o seguinte, 1 Pedro 5, 1, verso 1. Ele fala, rogo aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo, coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. É o que ele fala. Não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, porque alguns estão pastoreando por sorte da ganância, mas de boa vontade. E aí ele diz, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes
tornando-vos modelos do rebanho. Por que Paulo ou Pedro fala, presbítero, não pastorei como um dominador? Porque existia presbítero que pastoreava como dominador. Diótrefes era um deles. Que existe até hoje. Existe essa realidade. Mas eu gostaria aqui, no tempo que nos resta, olhar como João lida com essa situação. Existe Gaio, fazendo um bom trabalho, elogiado, encorajado. Com respeito a Gaio, João reconhece, anima, encoraja, continue, meu irmão, continua nessa boa obra que você está fazendo, segue em frente, procede fielmente. E com respeito a Diótrefes, como ele vai lidar com isso? Primeiro, será que João vai simplesmente varrer o problema para debaixo do tapete? Eu vou fingir que nada está acontecendo, tapar meus olhos, não quero problema para minha vida não, eu tenho muita dor de cabeça, deixa lá, eles se virem. Vou fingir que nada está acontecendo. Não estou a fim de me estressar. Será que é isso que ele faz? Não, não é. Isso aqui é tome para a sua vida, como regra geral. Problema varrido para debaixo do tapete não desaparece. Acumula, cresce e dá mofo. Só aumenta. João não faz isso. Segundo lugar, observe que ele não vai usar das mesmas táticas politiqueiras de Diótrefes. Diótrefes está fazendo isso? Vou fazer também. Ele está fofocando contra mim? Vou fofocar contra ele também. Ele está fazendo intriga e entrando num jogo sujo por poder? Vou fazer isso também. Não. João não vai fazer nada disso. Observe a primeira coisa, eu quero destacar duas coisas que João faz com respeito a Diótrefes. A primeira coisa que ele fala é, eu vou confrontar Diótrefes. Eu vou olhar no olho dele, vou trazer os problemas às claras, o que está acontecendo por aí, e vamos tratar isso. É o que ele fala no verso 10, não é? Por isso, se eu for aí, e ele vai em breve, pois ele diz no final da carta, em breve espero ver-te. Ele vai em breve, ou seja, não é se eu for, não, é quando eu for. Quando eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo palavras contra nós, maliciosas. Eu vou conversar com ele, uma conversa franca, a respeito de tudo o que está acontecendo e do comportamento dele. Não entenda que João aqui está dizendo que ele vai chamar o Diótrefes para dizer umas poucas e boas para ele. Esse Diótrefes ele vai ver, eu vou dar uma nele, eu vou botar ele no lugar dele. Não é isso que ele está dizendo que ele vai fazer. Ele não está dizendo que vai dizer umas poucas e boas para Diótrefes, que vai intimidá-lo, que ele vai ver, que vai dar o troco. Não, isso seria carnalidade. Isso seria pecado também. Não é isso que João está dizendo que ele vai fazer. O que ele está dizendo é, eu vou confrontar Diótrefes no pecado dele. As fofocas que são feitas nos corredores das igrejas, nas visitas nas casas, as palavras maliciosas, eu vou pegar tudo e botar na mesa. Fala aqui, Diótrefes, eu sei o que você está fazendo. Você está fazendo isso? Você está fazendo aquilo? Eu vou fazer lembradas as obras que ele pratica. Fazer lembrado eu vou trazer aqui, e botar na mesa. E eu vou olhar no olho dele e vou confrontá-lo no pecado dele. Vou chamá-lo e ter uma conversa direta, olho no olho. Ninguém fazia isso. Diótrefes aparenta ser um homem de influência, de poder. Então não tinha medo dele. Provavelmente, que eu estou especulando um pouco. Ninguém tinha coragem de falar com Diótrefes. Talvez Gaio não tivesse coragem. Sabia o que Diótrefes estava fazendo, mas ele mesmo não tinha coragem de tratar. João diz, eu vou tratar. Quando eu for aí, eu vou tratar. Sabe por quê? Homens poderosos também devem ser confrontados nos seus pecados. Entenda isso.
Não importa se o homem ele é novo na igreja, tem uma semana, ou se ele ocupa uma posição de autoridade, influência, domínio, expulsa a gente, está em pecado, deve ser confrontado no seu pecado. Porque uma pessoa influente, grande, ele tem agora passe livre para fazer o que quer, pintar e bordar na igreja? Não! Só existe um cabeça da igreja que é o Senhor Jesus Cristo, acabou. Todos estão debaixo da autoridade dele, todos são passíveis de exortação. Interessante que Paulo fez isso com Pedro, não é? Quando Pedro se tornou repreensível, porque ele preteriu os gentios em relação aos judeus, deu aquela, vacilou. Paulo chamou Pedro e falou: não, Pedro, está errado, não faça isso. Confrontou, olho no olho. E é isso que João disse que vai fazer. Eu vou confrontá-lo. Em outras palavras, eu penso que o que João está dizendo aqui é: eu vou dar o primeiro passo daquilo que Jesus mesmo nos ensinou que devemos fazer em Mateus 18. O que é que diz Mateus 18? Você se lembra? Abra aí, Mateus 18, verso 15. Mateus 18, 15. Jesus nos ensina como lidar com situações como essa. Não importa se é um diótrefes, grandão, opulento, cheio de autoridade na igreja, ou se é uma pessoa menor, mais simples. Jesus nos ensina. E João aqui ia botar em prática. O que é que Jesus fala em Mateus 18, verso 15? Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. É isso que João está dizendo que vai fazer. Eu vou lá conversar com Demétrio, com Diótrefes. Ele tem pecado contra mim. Ele tem espalhado por aí fofoca contra mim, acabado com a minha reputação, impedindo que as pessoas recebam as minhas cartas. Eu sei o que ele está fazendo, as palavras maliciosas e maldosas dele. Eu vou lá e vou confrontá-lo. Eu vou lá, eu e ele só, vou arguí-lo com respeito a isso. Se ele me ouvir, bem, ganhei meu irmão. Diótrefes vai se arrepender, nos reconciliaremos, nos abraçaremos, seguiremos adiante perdoados no serviço do Senhor. E se ele não ouvir? Jesus diz o próximo passo: chama alguém, chama Gaio, chama alguém, acompanha nessa reunião. Jesus fala aqui, verso 16, Mateus 18: se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas toda a palavra se estabeleça, converse de novo. Leve agora testemunha. Não varra o problema para debaixo do tapete, Jesus disse. Trate o pecado. Confronte quem precisa ser confrontado. E agora com testemunha. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. E se não ouvir, diz a igreja. Se ele recusar ouvir também a igreja, gentil e publicano, vai ser excluído da igreja. Em outras palavras, o que João está dizendo aqui que ele vai fazer com Diótrefes é: eu não vou lá bater boca com Diótrefes. João não está dizendo que eu vou lá bater boca com Diótrefes. Não é possível que o João esteja dizendo isso. Eu vou lá tirar satisfação com Diótrefes. Não. Está dizendo: eu vou dar o primeiro passo da disciplina eclesiástica, que é o que Jesus estabeleceu para tratar pecado na igreja. Tem gente que fica chocado, né? Quando alguém é disciplinado. Ah, disciplinou. Não, igreja tem que ter disciplina. Disciplina é algo de amor. É uma ação de amor. João não vai lá brigar com o Diótrefes para ver quem tem mais poder. Você é pastor, eu sou apóstolo, vamos ver quem ganha. Não é nada disso. Ele vai tratar o pecado que está causando mal à igreja, a fim de que Diótrefes venha arrependimento. Ganhe, seja restaurado. Se não for, vai seguir adiante. E no final quem vai ser expulso não vai ser Diótrefes que vai expulsar os outros, não. Será Diótrefes que será expulso. O pecado será tratado de forma disciplinar, de forma bíblica, como Jesus ensinou. Segunda coisa que João faz é que eu acho interessantíssimo. O que ele disse que ele vai fazer, que agora ele se volta para Gaio.
e comenta com Gaio a respeito de Diótrefes. E olha o que ele fala aqui no verso 11. Amado Gaio, né? Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. O que é que João está fazendo aqui? Ele disse, eu vou tratar com Diótrefes quando eu for aí, mas eu não estou ainda aí, talvez demore um pouquinho até eu chegar, talvez em breve, não sei. Mas até lá, Gaio, não se contamine, por favor, pela má influência de Diótrefes. Não imite as suas obras más. Ele é fofoqueiro? Não seja fofoqueiro, você também. É muito fácil, né? Responder fofoca com fofoca. Maledicência com maledicência. É tão fácil. Fala mal de mim? Também vou falar. Ele usa dessas táticas politiqueiras? Também vou usar. Ele está fazendo isso? Também vou fazer. Não vire, Gaio, você também, um pastor político. Gaio, não perca a sua essência da simplicidade de Cristo. Não se deixe contaminar por essa prática podre de Diótrefes. Permaneça puro, Gaio. Não imite o que é mal. Isso é tão triste. Às vezes acontece na igreja, chega um jovem pastor como eu, 5 anos no ministério, 6 anos no ministério, cheio de romantismo, cheio de esperança, simplicidade, idealismo com respeito à vida da igreja. E aí você tem contato com os Diótrefes da vida. Você chega na vida real, nas igrejas, nas interações, interage com este, com aquele, e você começa a ver, epa, não é bem assim. Tem um Diótrefes por aí, tem um político, tem aquele que gosta de poder. E qual é a tendência? A gente aprender esses maus caminhos. Afinal, eu sou o novo, ele é o velho. Eu sou o jovem pastor, ele é o que está aí desde sempre. É claro que a prática dele é contrária à Bíblia, né? Mas é o que todo mundo faz. Vou fazer também. E pouco a pouco. Aquele jovem pastor cheio de idealismo, cheio de pureza, cheio de visão elevada a respeito do que deve ser a igreja pela sua Bíblia, vai se contaminando e vai imitando o que é mal. E João então vacina Gaio, assim, Gaio, não faça isso. Por favor. Não se deixe contaminar por essas práticas malignas que Gaio tem feito, que Diótrefes tem feito. Afinal, ele continua, ele diz aqui, quem pratica o bem procede de Deus, Gaio. Se você está fazendo o que é bom, e você tem feito aqui um bom trabalho, Gaio, por favor, não deixe que homens como Diótrefes te tirem disso, a pressão, te tire da simplicidade, da fidelidade a Jesus. Continue. Sofra o que tiver que sofrer. Persevere. Pois quem procede fazendo o que é bom, este procede de Deus. Já aquele que pratica o mal, jamais viu a Deus. Que coisa importante, não é? Não se contaminar com o que é mal. Você já ouviu fofoca? Já. Provavelmente já disse também, vamos ser sinceros. Todos nós temos um pouquinho de Diótrefes dentro de nós. Alguns muito, infelizmente, uns menos. Não se contamine com isso. Se você ouvir, rejeite. Não ouça. Eu não quero. Isso não é certo. Vá falar com o João. Diótrefes, vá falar com o João. Você tem coisa contra ele? Fale com ele. Seja homem. Vai falar pelas costas. Não, ligado, ele vai lhe receber bem. João é o apóstolo do amor. Tenho certeza que ele vai lhe ouvir. Se tiver alguma crítica, se for justa, quem sabe, ele lhe recebe bem. Ele vai ter humildade para reconhecer os seus erros, mas fazer o que você está fazendo? Não. Não se contamine com o que é mal. O pecado é um câncer. Ele procura espalhar os seus tentáculos, penetrar e se espalhar. Vigie.
Vigie contra isso. Uma pequena carta, né? Quanta coisa aqui. Queridos irmãos, ele conclui, eu quero concluir rapidamente, meu horário já foi, eu quero fazer algumas breves aplicações. Ele conclui mencionando Demétrio. Eu não vou gastar tempo falando de Demétrio, no verso 12. Quanto a Demétrio, um terceiro personagem, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. Nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. João fala bem de Demétrio. Provavelmente Demétrio era o portador da carta, desta terceira carta. Isso era algo costumeiro, enviar uma carta de recomendação ao portador da carta, para que a carta fosse recebida com, de uma boa vontade. Demétrio é um portador fiel. Então, ele aqui louva Demétrio. Mais um bom exemplo. Tem um Demétrio também, 2 contra 1. Um Gaio e um Demétrio contra um Diótrefes. Graças a Deus. Os justos estão prevalecendo por enquanto. Tomara que Diótrefes ouça João, se arrependa e venha para o lado dele. Ele conclui a carta, como ele concluiu a segunda também. Muitas coisas tinha que escrever, todavia não quis fazê-lo via Google Meets, Zoom, via tinta e pena. Pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz, pessoalmente, presencialmente, culto presencial. E a paz seja contigo. Os amigos te saúdam, saúde os amigos, nome por nome. Queridos, eu quero concluir com as seguintes aplicações. Primeiro, servir a Jesus, mesmo na igreja, nem sempre será fácil. A gente vê isso aqui, não é? Servir a Jesus é difícil no mundo. Na igreja também. Tem dificuldade. Essa é a realidade. Gostaria de dizer que era o contrário. Seria muito bom se tudo na igreja fosse fácil, servir a Deus. Não é. Quanto mais você serve, mais parece que a oposição se levanta. Da própria igreja. Não foi isso que a gente leu em Atos 20? Durante o culto? Quando o apóstolo Paulo foi se despedir dos presbíteros de Éfeso, e ele disse o seguinte: depois da minha saída, surgirão do meio de vós lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Servir a Jesus não é fácil, mesmo na igreja. É preciso ver isso. É por isso que é necessário cartas de encorajamento, para que aqueles que estão servindo não se esmorecem, não percam o ânimo, não desistam. Recebeu uma notinha, parabéns, Deus abençoe. Deus lhe usou, meu irmão, minha irmã. Você tem sido uma bênção na minha vida. Poxa, que lenitivo da parte de Deus isso é. Que consolo. Porque a oposição está lá, o Diótrefes está lá fazendo o trabalho dele sujo, a dificuldade, se opondo. Você recebe um encorajamento, que bênção. Segunda aplicação, o que eu queria falar é: infelizmente, homens como Diótrefes não entraram em extinção. Ainda existem. Mas, ao mesmo tempo, felizmente, homens como Gaio também não entraram em extinção. Como Gaio, como Demétrio, como muitos aqui, que eu vejo com os meus olhos. E se fosse uma carta pessoal, citaria os nomes. Não entraram em extinção. E como é uma bênção para a igreja ter um homem como um Gaio, apegado à verdade, que ama Jesus, que não tem sede de poder, tem sede de servir. Que contraste entre Gaio, Demétrio e Diótrefes, né? Diótrefes tem sede de poder, Gaio tem sede de servir. É uma bênção. Um homem como Gaio na igreja, que ama Jesus acima de tudo, que sacrifica pelo nome de Jesus e que ama os irmãos. Gaio é um exemplo de piedade, a ser seguido. Vamos orar para que Deus enche a nossa igreja de Gaio e que os Diótrefes sejam confrontados. Quem sabe, sejam ganhos, se arrependam ou sejam expulsos pela disciplina. Pois é assim que se trata o pecado. Como é importante apoiar homens como Gaio. Encoraje-os, anime-os, fortaleça-os, para que sirvam com alegria e não gemendo. É uma carta, como muitos teólogos falam, muitos comentaristas falam, que não tem muita teologia. Não tem muita doutrina aqui.
tem vida prática. Real. Realidade nua e crua do que é a vida da igreja. Interessante, o nome de Jesus nem é mencionado nessa carta. Uma hora. Mas o ensino de Jesus está aqui, né? Por causa do nome, é a hora que o nome de Jesus é mencionado. Saíram por causa do nome. O nome de Jesus, o seu amor, o seu ensino, a sua fidelidade e até a sua forma correta de lidar com os pecados na igreja. Uma carta preciosa, queridos. Pequena, muitas vezes desprezamos, lemos rapidamente, pulamos no nosso programa de leitura bíblica, não damos a devida atenção. Ah, mas quantas lições para nós. Que o Senhor nos abençoe quanto igreja, nos faça uma igreja pegar a verdade, uma igreja que anda em obediência a Jesus, uma igreja cheia de amor. Jesus será glorificado, se assim o for. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Queridos irmãos, vamos ficar de pé.